Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente, hoje com Paula Silvestre. E Eduarda Queiroz, sem Camila. Sem Dantas, Camila. mas na próxima ela estará aqui. Está aqui, Camila. E hoje estamos aqui com nossa queridíssima Luciene. Ah, que Seja muito alegria, bem-vinda, que alegria, Luciene. gente, Se uma apresente alegria. para nós aqui. Oi, gente, me chamo Luciene, né? Sou psicóloga clínica da terapia cognitivo-comportamental, trabalho com abordagem também terapia focada em esquemas. E uma grande alegria, né? Estar aqui com vocês hoje, bater esse Nossa. papo, né? Falar Que desse feliz. filme maravilhoso, que tem chegado também nos consultórios, né? E também nas ruas, a gente conversa e debate, e até as crianças, né, também falam desse filme. Então, ela é um filme que se adequa a diferentes idades, né? E a gente identifica e vê coisas. Quanto mais a gente assiste, a gente fica atento a aspectos que não tinha visto, É né? bem Isso Então, é verdade. a Não, alegria Duda, tá então, aqui. que fala que Ontem foi a 7ª vez. 7, gente. Não é? E cada vez traz. Cada vez a gente vê uma coisa nova, não tem como. É Porque é muito. muito detalhe, né? Sim, Muita é história, isso. muitos personagens únicos, né? Que traz muita bagagem. Então não tem como a gente, cada vez, não descobrir uma coisa nova. Exatamente. Alerta de spoiler total. Se você não assistiu, assista. Porque vale muito a pena. E se você já assistiu, vem se deliciar com a gente nesse bate-papo maravilhoso. Que nossa Olha. personagem de hoje é Luísa. Luísa. Força, não é? A mesa é Minha preferida. sua. Pois é, fiquei muito, muito feliz, né, de falar da Luísa, né? O que é que seria a Luísa? Quem é a Luísa, né? A Luísa é a filha, né, do casal da Julieta, né, Madrigal, e do Augustin, né? É. E a gente vê que ela é uma personagem exatamente que ela tem o dom da força, né? Uhum. Assim como todos na família Madrigal têm os superpoderes, né? Ela tem o superpoder da força, né? E o que é que a gente pode ver de Luísa que nos chama a atenção? Ela é uma personagem que fala, né? Nos convida a pensar coisas que nós também nos vemos, né? Exatamente. Me identifiquei demais com a Luísa. Não, quando eu postei ontem um videozinho da Luísa, de uma menininha dançando, aí vários comentários, eu me identifico com Luísa, eu sou Luísa, não sei o que, eu. Papo em mente. Perfeito, perfeito. E a gente nos convém pensar, não é? Que a Luísa traz uma simbologia, né? Ali bem concreta da questão da força, a força física, né? Mas a gente precisa pensar também no que na simbologia não só tem a ver com a força física, mas nos fardos que ela carrega, né? E que esses fardos também são simbólicos, né? Muitas vezes a gente sai carregando tantas coisas ali. Então, a Luísa, ela é vista no filme, ela é colocada no filme como a rocha da família Madrigal, né? E olha que lugar, né? De certa forma, de brilho, né? De status ali, mas vamos pensar também que há um lugar de muita pressão, né? Eu sou a rocha, sobrecarga, eu sou ali a base daquela família, né? Então, e aí tem algumas coisas, né, que a Luísa fala, e até na música solo da Luísa, ela vai trazendo, e eu fiquei pensando muito, né? Eu fui lá, até tô com a letra aqui, fiquei lembrando de algumas coisas, e lendo e relendo e pensando, como isso tem a ver, né? Fala muito da psicologia, né? Papo em mente, né? Então, a gente consegue fazer, né, vários paralelos com a psicologia, né? A gente vê uma personagem que tem passado por muita coisa, né? E ela foi a forma que a Luísa, eu gosto de tentar entender o personagem, como é que se cria uma Luísa? Né? Acho que a gente pode começar pensando nisso aí. Como nasce uma Luísa, Luciene? Como é que nasce, né? A gente vê que a Luísa, ela nasceu ali no contexto familiar, vamos pensar um pouco na família lá, família da Mirabel, né, de tantos personagens ali, características que a gente passaria aqui, né, um tempão falando. Mas a família Madrigal, ela tem uma característica que todos ali, né, têm superpoderes, né, com exceção da Mirabel, que está ainda nesse processo, né, de descoberta, né, do seu dom, mas todos ali também têm um papel importante. E esses papéis que cada membro daquela família desempenha, de certa forma, é o que sustenta a casa, né? Isso. Sustenta o milagre, né? Sustenta a Isso. vela ali, a chama sempre acesa. E cada um tem um papel muito definido e cada um precisou encontrar, né? Se encontrar nesse espaço. E a gente vive a gente vê um contexto de uma família, a família Madrigal, uma família emaranhada. Como assim, né? Família bem brasileira. Tem todo mundo morando numa casa. Todo mundo junto e misturado. Isso, né? Um já sabe o que está acontecendo com a vida do outro e um ajuda o outro. E aquela coisa, né? Bem misturada, que é o que acontece, né, gente? Do sul-americano, né? Que é colombiano, né? Isso. E eu estava vendo, né? Exatamente isso. Quando comecei a assistir o filme, não sabia, né? Nem que era. Ele vai mostrando depois o enredo, né? Que está nas montanhas da Colômbia.
E aí eu disse, claro, né? Só podia ser, a gente se identifica de imediato, brasileiro, a gente com aquela coisa bem latina, né? Então, a gente vê que a família Madrigal é isso, né? Bem latina, né? Os jantares, né? As refeições em família, né? Aquela confusão, menino, né? Todo mundo juntado, tudo misturado. Mas e a Luísa, como é que ela fica nisso? Como é que vai surgindo? Como é que surge uma Luísa, né? A gente vê que, no geral, quando eu trabalho com criança, né? Especialista em crianças, então não tem como não fazer esse paralelo, né? De pensar como que as relações parentais, né? Aí dos pais, dos familiares, elas falam a respeito e interferem, influenciam em como a gente se vê, né? Nos nossos padrões de comportamento, nossos padrões de emoções e como a gente se vê. E a gente vê que a Luísa, ela traz muito isso. A gente vê na família uma pressão, né? Por essa identidade. A abuela, né? A grande, né? Matriarca da família, a alma, ela tem esse papel organizador naquela família de certa forma, direcionar cada um a descobrir esse papel e dizer que esse papel é muito importante e que precisa ser exercido. Então, há uma pressão externa muito grande. E a Luísa não é diferente dos outros personagens, ela sente essa pressão. E ela tem, ali, ela descobre que tem um dom da força, né? Do superpoder, da força. Então, imagina alguém que não só simbolicamente, né? Mas concretamente, ela é aquela que carrega fardos, é aquela que levanta pontes, é aquela que é difícil, e ela tem um papel naquela comunidade ali, né? E dentro daquela família. Exatamente. Muito bem caracterizado. E quando eu penso nessa criança, né? Eu penso pensando ver, como é que é a Luísa, né? Como é que surgiu uma Luísazinha ali, né? Como é que começou, né? Como é que começou? A gente vê que a família de origem, como se é uma família mais emaranhada, e muitas vezes que, sem querer, há uma grande chance de acabar suprimindo os desejos, né? Individualidades, tá? Uma família emaranhada, às vezes, ela não dá espaço. Ela tem coisas muito boas, né? Mas também ela pode oferecer uma dificuldade de permitir que a gente desenvolva uma individualidade. Tá? Porque às vezes eu não consigo ser eu mesmo naquela mistura ali. Cada E eu tem um papel, né? Eu tenho tantas funções. E eu vou sendo levado, não é, Paulinha, não é, Eduardo? A gente vai sendo levado, conduzido. E é um pouco do que acontece com ela. Além disso, a gente vê um autossacrifício, né? O esquema da Luísa, né? Ali é o de autossacrifício, né? A Luísa tem um padrão de autossacrifício bem visível. Forte, bem né? forte. Ela fala assim, se eu não ajudar... Quando eu fico ociosa, né? Se eu não sou generosa... Eu fico muito nervosa, eu me sinto ociosa. Então, eu preciso ser generosa, eu preciso ajudar, eu não posso dizer não, eu não posso parar. Ela fala até assim, se eu parar, eu desmonto, né? Eu não sou nada. Eu não sou nada sem o meu dom, sem a minha força. Um trecho que me chamou muita atenção, foi aquele que diz assim, pode até doer, mas eu não digo não. Tá. Né? E acho que essa frase, né, ela retrata bem a Luísa. Pode até doer, mas eu não digo não. Olha o autossacrifício. O que seria esse autossacrifício? Imagina alguém, né, que ela coloca os desejos e necessidades dos outros acima dos seus próprios desejos. E é o que acontece. Ela não se enxerga, ela não consegue, não há espaço naquela família para ela conseguir se enxergar, porque ela precisa estar o tempo todo em autossacrifício. E por isso o fardo, né? E aí o que é que acontece? Essa criança, como eu disse, ela vai olhando naquele contexto e vai dizendo assim, ela também, no autossacrifício, gente, a gente vê muito a culpa. Sim, né? É bem característico também da Luísa, né? É muito característico. Você não consegue dar um não. Se você dá um não, não é só pelo não, é a culpa que você vai carregar pelo não que você deu. Exatamente, porque depende de mim. Né? Você vê que no filme toda hora, Luísa, pega isso, Luísa, não sei o quê, dê a Luísa, chama a Luísa, na própria música dela, né? A Luísa é mais velha, todo cargo ela aguenta. Pode botar mais um pouquinho que ela aguenta. Sempre isso, né? Sim, não há limites, né? A Luísa não há limites. Ela tem superpoderes e ela pode aguentar o que for, né? A carga que E é sempre para os outros. Nada é para os outros, nunca para si, né? Essa demanda é sempre para atender os outros. Sim. Então, quando você não pode pensar em si, né? Se você pensar em si, você está sendo egoísta, né? A culpa. Exatamente. E a culpa aparece. Eu sempre falo que, como eu falei, no clima familiar, isso aparece assim, né? De forma muito, muito sutil, muitas vezes. Até porque também é muito bem visto socialmente, né? Ai, você ajuda, você é generoso, você ajuda o outro. Então, aquilo tem uma valorização. Então, a gente precisa entender isso, né? Como é que essa Luísa se formou? Vamos pensar em cada criança, às vezes uma família tem um papel, e ela começa a perceber muitas vezes que ela tem uma habilidade em alguma coisa. E ela começa a chamar a atenção dos pais daquela família por aquela habilidade. O que é que acontece? O ambiente se torna muito reforçador, né?
Aí é o que acontece com a Luísa. Luísa, chama a Luísa que ela resolve, chama a Luísa que ela faz. Ela não, para ela, né, não há limite, não há, você pode chamar que ela não diz não. Ela é generosa, ela fica o tempo todo ali à disposição. Exatamente. E o reforçador da família, nesse caso, é você vai servir a comunidade. Você promete servir a comunidade com o seu dom? Sim. É. Né? Não é? Olha só, que responsabilidade quando pequeno Sim. que ela vai receber, Sim. nesse ambiente que você fala. Então, olha que peso. Sim, sim. Então, a gente vê exatamente isso. A gente vê que, nesse contexto, não é, a Luísa, né, vai se formando ali. Né? A Luísa, menina, criança, ela vai se formando e ela percebe, poxa, eu tenho aqui um papel importante nessa família e é nisso que eu vou investir, né? Assim que eu vou ser notada, assim que eu vou ser reconhecido, que eu vou ser visto. E aí a balança, né, começa a ficar um pouco, né, desequilíbrio, há um desequilíbrio aí. Por quê? O autossacrifício faz isso. Eu começo a colocar as necessidades e desejos do outro aqui e os meus desejos e aspirações vão ficando aqui. E eu falo que essa balança sempre, sabe? Ela, em vez de ela estar aqui, no equilíbrio, essa balança, ela fica bem desnivelada, né? E é o que acaba acontecendo com a Luísa, né? E é bem claro na hora da música, né? Essa balança que mostra toda a vila num lado e no outro Maribel, mostrando ela, você precisa descansar. Perfeito, né? Então, perfeito. Fica bem característico nesse momento. E essa cena do filme realmente, não ela marca, né? Ela traz ali, ela coloca bem concreto como que isso aparece, né? Essa coisa do peso mesmo ali, de tudo que ela está carregando, e a Maribel que tem essa capacidade de fazer esse elo, né? E a gente vê isso mesmo, a gente vê uma Luísa ali, que também se frustra, né? A gente vê uma Luísa que também tem necessidades, né? Como todos nós. Todos nós. E como isso essa frustração, o corpo fala, né? Sim. Vai demonstrando ao tique, que ela começa, né? E a primeira demonstração é Dolores falando assim, eu escutei o olho dela. Sim, não é? Verdade. Aí, Mirabel vai atrás, né? Para saber o que está acontecendo. Não, está acontecendo alguma coisa. Você está nervosa com alguma coisa. Porque Dolores ouviu. Olha o corpo aí trazendo, né? Isso também é bem interessante, porque a gente olha uma coisa... Vamos pensar, ela tem a questão da força, né? E aí, com a força, vem a questão de não errar, não falhar, né? De ocupar esse lugar. Então, há um perfeccionismo ali, né? Vinculado a essa questão da força, né? Do poder e de que ela não pode falhar. Então, foi como você disse, a gente começa a somatizar, não é? E aí, o próprio refrão da música dela fala isso, né? Quando diz que eu estou nervosa, né? E ansiosa, né? E aí, eu disse, ela tem ali todo um quadro, né? De ansiedade, em função dessas demandas ali, né? Externas e internas também, porque é uma cobrança interna. A gente viu que a culpa é um mediador nisso aí, né? E essa cobrança faz o tempo todo ela ficar, né? Nesses tiques, o tique já é o corpo mesmo falando, dizendo assim, olha, eu não aguento, não consigo verbalizar, mas eu preciso falar de alguma forma. Eu preciso desse espaço, né, para colocar isso para fora. Entender o que está acontecendo. Por que eu estou assim? Sim. Não é? Quando a gente começa a pensar sobre as nossas emoções, aí a gente consegue entender, né? E fala assim, não, por que eu estou sentindo isso por causa disso? Peraí, eu tenho que dar um time aí, né? Que ela precisa. Exatamente. Tanto é que ela, na música mesmo, ela fala assim, e se eu pudesse ter um prazer? Se eu pudesse descansar? E será que seria diferente? Né? Que até muda o tom, né? Será que seria mais leve? Muda. O tom muda, né? Você vê que o ritmo, né? Que tava bem acelerado, o tic, 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 né? Lá, começa, né? A ficar, e ela começa a vislumbrar isso, né? Como é que seria olhar, né? Olhar para as minhas necessidades. Como seria tentar me perguntar como eu estou hoje, né? Exatamente. Falar um pouco das emoções, de como ela está se sentindo naquele momento. É que quando ela parou, né? Que Maribel mostrou a ela que ela precisava ter um descanso, aí pronto. Aí veio a ansiedade, veio a falha da força, né? Que ela chega desesperada, então... A ansiedade que foi gerada por causa disso tirou aquela força dela, né? Assim, ela ficou desestruturada, né? Vamos dizer assim. E começou a não saber mais o que fazer com aquilo, né? Então, aí mais o trabalhar, né? Posto para fora, né? Que vai trazendo uma cura, né? Exatamente. E entender eu acho que é isso que a gente tem que ter na vida, né? A gente tem que pôr para fora. A gente tem que falar, tem que se expressar, né? Para poder ter uma cura interior de dizer assim, calma, eu não sou tudo isso que vocês esperam de mim. Como é libertador, né? Poder dizer isso. Eu acho que o filme ele tem essa característica, né? De mostrar que muitas vezes, o filme ele começa dizendo que você pode ser tudo aquilo, você tem um lugar,
tinha um papel naquela família e no decorrer do filme eles descobrem que aquele papel não era para ser aquilo ali, né? Não é bem aquele papel, eles podem ser qualquer outra coisa. Exatamente. Que eu acho que é a grande sacada e acontece com a Luísa exatamente quando ela fica muito nervosa, ansiosa, quando ela descobre, né? Quando ela começa a olhar para tudo que está acontecendo, né? Internamente com ela, e ela começa a ter os tiques, começa a ficar nervosa, ansiosa, a força dela, né? Ela começa a perder essa força, e aí é uma grande oportunidade para ela olhar, né? Internamente, para ela começar a se perceber e pensar, eu tenho necessidades que não estão sendo supridas. Isso. Exatamente. E aí, né, até desculpa, Paula, eu convido, né, vocês aí a pensarem, né, cada um pensar em que momentos da minha vida eu tenho sido muito Luísa, né? Aham. Por que Porque, eu me identifiquei tanto com esse filme? Não é? Por quê? O que está acontecendo aí? Sim, que cargas que eu tenho pego, né? Às vezes a gente olha até a mulher hoje, né? Nos papéis, né? Que a gente representa. Então, eu estou, né? Cuidando dos filhos, da casa, estou trabalhando, estou mil coisas ali, não posso parar, né? Às vezes a gente está ali se repetindo sem querer internamente o que aconteceu com nós. Não posso falhar, não posso parar, não posso falhar. E eu tenho tantas coisas para fazer e não vai dar tempo e tantas coisas. E eu me vejo, né? Ali a gente se vê como a Luísa, né? Quem é a Luísa do dia a dia, né? Onde é que essa Luísa aparece? E quando alguma coisa sai do padrão, do que você esperava, que não dependia de você, aí você faz, opa, eu não estou no controle de tudo, né? Eu não tenho Eu não controle. tenho Sim, controle. nunca estive, né? Exatamente, eu nunca estive. Olha só que sacada. É. Gente, vamos aí, olha só. Eu nunca estive. E aí eu sempre falo, como é bom também. É libertador perceber que não está. Porque aí você olha, e aí como o trecho fala, né? Ela até a voz muda, ela muda o tom de voz, não é? Ela começa a olhar outras coisas, o semblante dela muda, tudo muda ao redor, porque ela começou a olhar para as suas próprias necessidades. E sem culpa, né? Porque aí não vem a culpa de, se eu deixei, eu deixei de fazer isso. Não, ela está olhando para ela, que ela também tem necessidades. E se não há esse momento de parar e olhar para si mesma, eu não consigo nem sequer ser altruísta com o outro, ser generoso, como ela bem pensava, né? E eu falo muito isso, né? Eu gosto muito de analisar, de olhar, né? Ter um cuidado a mais com crianças, né? Vamos pensar, né? Aí é uma dica para os pais, né? Vamos pensar aí, né? Papai e mamãe que estão assistindo, que estão escutando a gente, pega essa dica que é importante. Às vezes, no decorrer da criação dos filhos, chama muito a atenção aquele filho que é o mais, né? Danadinho, mais bagunceiro, aquele que dá trabalho na escola. E geralmente esse aí é o que vai, né? Às vezes os pais vão buscar terapia, é o que vai, as pessoas vão estar ali, né? Muito em cima, os pais, que eles chamam muito a atenção. Mas o que me chama mais a atenção num padrão de família é aquela criança, às vezes mais quietinha, a perfeccionista, né? Obediente, que faz tudo e que, né? Vamos pensar, a nossa Luísa está se formando, né? É uma Luísazinha ali, né? Que está ali crescendo. Por quê? Porque não tem espaço. E às vezes ela pensa, eu só consigo ter um espaço nessa família, eu sou muito bom. Se eu me destacar em alguma coisa, né? Eu sou bom em esporte, eu sou bom na escola. Então, sou super obediente. Perfeito. Sempre falo sim. É tão boazinha, tão obediente, não me dá trabalho. Sim. Não é? E aí, os pais vão estar muito atentos a isso, né? Porque eu preciso olhar para essa criança, olhar para as necessidades que ela tem, né? E muitas vezes isso se ofusca muito, né? Com outros irmãos, com aquele que bagunça, aquele que dá muito trabalho, né? Porque até a escola vai sinalizar, olha, essa criança precisa de atenção, a gente não dá conta, não está dando conta, precisa de ajuda. E a outra, não é? Ela está naquele papel de obediência, de força. E também é muito triste, não é? Quando a criança começa a se ver e achar que realmente ela tem que carregar aquele fardo. É verdade. E isso aparece no adulto, né? Quando ela cresce, ela vai internalizando cada vez mais. E isso ela vai fazendo isso em outros espaços, né? Onde ela trabalha, na sua casa, na família que ela constitui, no relacionamento afetivo, né? E ela acaba sendo ela está na corda bamba também, né? Como a Luísa se vê. Né? Uma hora pode ter um gatilho e ela estourar, né? Sim. Tá? E acho que a parte mais surpreendente é essa virada, né? Que o filme, ele dá quando ela se dá conta disso, né? De que todos nós, a ansiedade é algo, né? Eu falo sempre que a ansiedade é algo natural. Todo ser humano precisa, né? É saudável, mas existe um limiar de uma ansiedade que é natural, que todos nós vamos viver e ter essa ansiedade, mas quando ela extrapola, a gente começa a adoecer, né? E ela vai se apresentar de alguma forma, no caso da Luísa são os tiques, né? O nervosismo, a pressão que ela sente, aí até vi que tudo dela é muito intenso, assim como a sua força. Então, quando ela chora intensamente, né? Ela tá
também, né? Aquela cena que ela chora, disse, ai, como dá vontade a gente fazer isso, né? Externalizar nesse extremo, porque ela estava... Ela ali transbordou, né? Exatamente. Transbordou. Exatamente. Quanta coisa, né, que ela né? guardou Que bom, e que bom. Exatamente. Transportar, né? Eu não Saudável. consigo, eu comecei a pensar, então, não sei o que, eu não consigo mais, né? Quando ela se depara com a Abuela e tal, e no jantar, né, que ela não consegue puxar o piano. Cai no chão e chora. Uma confusão ali, né? sim. E ela entende. E o que me chamou muita atenção também é quando ela dá um abraço, né? Em A Mirabel, né? Que ela dá um abraço, que ela, ai, eu preciso confessar alguma coisa, que ela consegue falar sobre o problema, né? Quando você falou da rachadura, eu me senti fraca. Por que que ela se sentiu fraca? Exatamente. Não é? Exatamente. E olha só como ela precisava falar, É. que ela começou A a refletir, insegurança. não é? Sim. E como foi terapêutico, né? Isso. Como funcionou de forma muito terapêutica aquele papel, né? Que a Mirabel trouxe ali, né? Ela tinha, na verdade, com todos os personagens, inclusive com ela mesma, naquela descoberta, né? Eu acho que a Mirabel é a psicóloga da Da família. família. Ela tem um pouco ali de terapeuta, né? Ah, tá, assim, a gente vê. E ela tem essa coisa do equilíbrio, de conseguir olhar, às vezes, aquilo que não está posto, aquilo que não é dito, né? Aquilo que às vezes está ali mais velado, aquilo que às vezes é simbolizado, mas que nem sempre é verbalizado. Isso acontece muito nas famílias, né? Quantas coisas se escondem ali, né? Uma família emaranhada, com superpoderes, com muitos dons, né? Inclusive, tem Inclusive, seus segredos, né? Como toda família. e que tem as suas falhas, né? falhas, E que erra em alguma fraquezas. coisa, né? E que muitas vezes nessa dose, como eu até usei o exemplo agora, né? Da mãe que às vezes sem querer ela vai prestar atenção, o pai presta mais atenção naquele filho que é muito, né? É mais danado. E esquece de olhar para a criança boazinha, Quietinha, né? A quietinha, e ela tem necessidades também. Exatamente, tá? tem necessidades. Não Ah. precisa dar atenção tanto quanto a outra. Né? Isso, Talvez isso. até mais, Até né? mais. E precisa entender o espaço dela, né? Porque ela fica sem Uhum. espaço. Quem sou eu aqui nessa família? Sim, E sim. como você disse, né? Ela vai crescendo assim, reproduzindo isso e levando para todos os espaços da vida dela. Por isso que a ansiedade tá aí, essa crise de ansiedade. E que leva a outras coisas, a outros transtornos, não é? Sim, sim. É muito complicado. A sociedade, ela tá passando por um momento muito tenso, não é? Principalmente nesse pós, que não é um pós-pandemia, que a pandemia ainda tá aí. Sim. Mas eu acho que intensificou também, Sim, não foi? Sim, sim. E tem refletido, não é? A gente vê não só crianças, adolescentes e adultos, não é? Que não conseguiram lidar, então estamos lidando ainda, né? Acho que todos nós estamos Todas lidando. nós. Ela teve um impacto diferente em cada um a nível, né? Extra, né? No social, das relações, do trabalho, de tudo, do nosso dia a dia, como também interiormente, né? Como isso nos afetou de forma diferente. E o que também temos feito com isso, né? Há essa coisa também muito urgente de estar sempre correndo, né? Sempre muito acelerada. Acho também que a Luísa, ela faz muita menção, faz muita referência a isso, ao estar acelerado, né? A nossa sociedade, né? O Bauman vai, enfim, né? Vai trazer um pouco dessa coisa, desse mundo, né? Aí, rápido, aí tudo é muito rápido, tudo é muito fluido, né? E acontece de forma tão rápida que também não dá para pensar. Então, às vezes, a gente também é muito mais ensinado a sucumbir, né? E não, né? Eu não pode aparecer, né? A Luísa não aparece, né? Ela precisa, o que ela sente, aquilo que ela até a ansiedade, ela tem uma briga muito grande, né? Porque ela tenta o tempo todo negar os tipos, né? Ela fica ali segurando, né? Ela é muito contida, né? Ela acaba ficando muito, ela é muito contida. Na hora do café da manhã, né? Mirabel, a outra, né? Falou que tinha escutado os chips, ela fica do lado querendo... E ela foge, né? Sim. Corre, né? Corre. Já vou! E vai-se embora pegar os burrinhos, né? E aí, quando ela consegue, quando ela né, vai ajudar novamente, que ela não consegue pegar, que aí ela vê a fragilidade dela, que é complicado, né? Sim. Que ela fala assim, eita, eu não sou tudo isso, eu não sou nada sem meu dom. E muitas pessoas são assim, acham que só são aquilo. E esquecem de si, de outras coisas, não é? Sim. E na vida, né? Na nossa vida, eu acho que também deve ser dessa forma. Você tá ali, cheio de si, achando que é aquilo tudo, né? Mas aí acontece um problema externo que lhe desestrutura e você perde aquela força, né? Sim. Você se sente fragilizado, você sente que não é aquela força toda. Então, como traz para a vida da gente, né? Sim. Quem é que não teve um momento desse, né? Exatamente. E aí? Tá. E vamos pensar, né? O que a gente faz numa situação dessa, né? Eu acho que a gente está aqui falando esse papo mente, né? E falar de psicólogo, falar o quanto que a psicoterapia, ela é um caminho, é uma possibilidade, tá?
E também é um espaço, sempre falo que a psicoterapia é um lugar de se reconhecer, né? É sempre como um bom terapeuta, ele é um bom espelho, né? Uhum. Ele vai nos ajudar a olhar áreas, enxergar coisas que não estão, às vezes uma ansiedade, enfim, entender, né, que papel eu tenho, né? E às vezes tem perguntas bem mais filosóficas que a gente faz e a gente não consegue respostas. Talvez a terapia nem ofereça tudo isso, mas eu sempre falo que ela vai te dar alguma coisa, né? Exatamente. Porque ela sempre, ela tem esse papel, né, de permitir esse processo, fazer esse processo de autoconhecimento. E eu acho sempre, né, pensando na Luísa, é uma forma também, seria uma forma de dizer, olha, tu tem uma necessidade aí, e eu estou reconhecendo essa necessidade. E eu sempre gosto de brincar com meus pacientes, tem vezes semanas que eu falo assim, olha, precisa te dar qual o mimo dessa semana que você vai fazer para você mesmo. Não é? Adorei isso. Qual o mimo dessa semana pra você? semana? Adorei, gente, isso vai levar pra minha vida. Qual o mimo hoje? Isso, né? Às vezes ele fez tantas coisas ali e às vezes a gente pros esquece, outros, né? né? Para os outros, ele tá ali muito sobrecarregado. Eu falo, o que para você essa semana, né, seria um mimo? Às vezes é comer aquela torta que eu amo, né? Torta de chocolate, minha preferida, Cafezinho né? com a amiga numa tarde. Pois tal, bem, né? Olhar o mar ali, só ficar escutando ali os barulhos das ondas, entardecer. E aí, tantas coisas que a gente consegue fazer, né? Que são relevantes e que faz a gente parar, né? Que esse tic-tac, como se a gente conseguisse parar, conseguisse olhar para as nossas necessidades, conseguisse atendê-las. Porque muitas vezes não adianta só olhar, né? Uhum, Reconhecer. Porque a Luísa, ela reconheceu ali em algumas, ela disse, e aí, o que é que eu faço com tudo isso, né? E aí ela começou, né, a Mirabel vai fazer esse papel, né, de oferecer para ela esse outro olhar, de também espiar, né? Às vezes eu brinco com os meus clientes, eu falo, vamos espiar, né, como é ser outra coisa, fazer outra coisa. uhum. Às vezes e isso é um pouco assustador, tá, gente? Eu acho que é importante sinalizar isso. O lugar que eu sempre estive, eu falo sempre, é o teu lugar de conforto. É. Né? Eu me sinto, Luciana, eu sempre fui assim, né? Uhum. É o que eu sei fazer, a Luísa tem a força, é o que eu sei fazer, é ajudar todo mundo, é ficar ali, é me sobrecarregar, é inclusive como eu me identifico. Eu não consigo, e eu estou confortável com isso. E aí eu falo, tu tá confortável, mas tu tá me dizendo, por exemplo, né, lá internamente, que é injusto, É. né? Há um sentimento ali de injustiça, né? Injustiça. Tipo, porque ninguém consegue olhar a minha necessidade. Uhum. E eu falo, porque também tu também não está conseguindo oferecer esse limite ao outro, quer dizer assim, olha, aqui, né, até onde tu pode ir, a partir daqui eu preciso dizer não, eu preciso deixar de ser a boazinha, deixar aquela que supre tudo do outro, porque não há espaço. E estar também, e sair desse lugar de conforto não é fácil, Não. tá, gente? E é tipo não assim, é. Não é. eu faço tanto para os outros e ninguém faz nada para mim. Mas nem eu estou fazendo, né? Exatamente. Então, voltamos àquela velha história. Eu primeiro preciso me amar Sim, para poder me dar. exatamente. Eu vou fazer bem para o outro se eu estiver bem comigo mesmo. Perfeito, né? perfeito. E acho que essa é a grande essência do filme, né? Mostrar esses diferentes personagens, inclusive com a própria Luísa, que sair do lugar, né, que eu sempre estive, né, e ela se vê às vezes em alguns momentos querendo voltar, né, a gente vê essa briga também interna, né, porque é uma briga interna, ela querendo voltar para aquele lugar, e dizendo que eu sempre, né, sempre fiz aquilo e me sinto bem fazendo aquilo, né, sendo esta pessoa, porque é como se a minha identidade, e quando a gente sai daquele lugar, por isso às vezes, né, que eu acho que essa fase é a fase mais surpreendente, eu falo às vezes aos meus clientes, falo, tu precisa aguentar, né, essa parte de não fazer o que tu sempre fez, porque tu vai trazer muita dissonância, vai trazer muita inquietação, às vezes a ansiedade vai piorar nesses momentos. É verdade. E eu preciso que tu precisa lidar com essa estranheza, que é estar em um outro lugar, que não é familiar, porque, gente, olha, nem tudo que é familiar é bom. É bom. Uhum. Né? Olha, leve isso para sua vida. Nem tudo que é familiar é bom. Tá? Olha aí. Vamos pensar, como a Luísa, ela tinha o superpoder, a força era onde ela se via. Mas aquilo não era bom para ela, não estava sendo bom para ela. Não. Era muito familiar, era como ela se via. Ela estava confortável com aquilo até então, né? Porque ela acordava e já sabia o que fazer. Ela já tinha Exatamente. todo passo a passo na cabeça dela. Mas não deixava de ser um peso, né? Havia sofrimento, né? Exatamente. Havia sofrimento, Exatamente. Seja exatamente. lá no fundo, Sim, assim, sem sim. ela perceber, mas havia Sim, um sofrimento. E isso aparece, né? Como eu falei, nessa questão do autossacrifício que a Luísa faz muito, através da injustiça. Esse sentimento de injustiça, dizer assim, poxa, eu ofereci tanto ao outro, hoje eu estou mal aqui precisando, ninguém conseguiu me ver, não conseguiu me enxergar, mas porque eu sou sempre aquele que ajuda, eu sou aquele que está sempre bem, eu sou aquele que oferece sempre o ombro. Eu não sou aquele. Então, as pessoas não reconhecem nem o outro como se tivesse fragilidade. É isso.
né? Não precisa de não atenção. precisa, Não, não tá tudo precisa. ok, tá tudo Ela bem é com ele forte. Ela é sempre. forte. Forte, imagina. Um pouco mais, o nosso né? peso, o peso de Isso. todos nós. Olha, fala com a Eduarda, que a Eduarda vai atender. Olha, a Eduarda sempre escuta a gente. Ela sempre tem uma palavra Sim, boa pra sim, você. Ela nunca diz não. Nunca diz Sim, não. sim. Não é? E aí uma dica até para vocês, futuros psicólogos, né? Para os psicólogos aí de plantão, cuidado para também não ter esse autossacrifício, não é? Em relação ao... A gente não tem como salvar todo mundo, né? E nem é nosso papel. Nosso papel, como eu disse, dar uma direção, né? Mas eu preciso também ter o cuidado de entender que eu não posso também ter esse peso. A minha profissão, ela não pode ser exercida como se eu tivesse a ocupar um papel de Luísa, né? Se eu fosse responsável Isso. pela vida do outro. Exatamente. Um processo terapêutico, há uma coparticipação, né? Sou um canal de ajuda, né? Isso. O outro, ele é responsável, ele precisa dar os passos dele, ele precisa fazer as escolhas. Por isso que eu falei, eu brinquei aqui, eu disse, muitas vezes estar nesse lugar, que tu faz toda a tua rotina, é super confortável. E eu te convido, é um convite, né? Tu pode dizer não, mas é um convite a sair desse lugar de conforto. Mas depende de você, né? Exatamente. Eu falo, a gente vai enfrentar junto, é um caminho nem sempre muito fácil, mas também no final, tu vai sentir como a Luísa, né? Sim, Deitar numa rede, tomar uma água de coco. exatamente. Né? É tão interessante esse lugar, né? Que quando ela percebe que ela saiu dessa zona de conforto, que no final, né? Ela vira e fala assim, tem a música, né? Luiz é forte, mas eu também choro. Ela fala, Perfeito. não é? Mas eu também choro, e aí o burrinho joga ela na rede e o outro burrinho dá água de coco. Exato. Aí ela conseguiu compreender que ela é forte, que ela Sim. tem um dom, Sim. mas ela tem as necessidades. É. E precisa disso, Sim, né? sim. Todo mundo precisa de lazer e tal. E não são coisas caras, são coisas simples. Como você falou, vamos escutar o som do mar, vamos conversar com uma amiga. Coisas simples, que me dá Sim. prazer. Mimos. Sim, sim, Não é? nossos mimos, né? E como a gente precisa disso, né? Exercer e exercitar, né? Isso na nossa vida diariamente, né? E nos diferentes papéis que a gente ocupa, né? Como também a gente, falar de luz é falar de limites, né? Ela tem padrões muito... Ela começa no filme com aqueles padrões muito inflexíveis, né? Eu tenho que ser assim, eu preciso ser assim. E ela não consegue oferecer limite para o outro. Quando o outro pede, ela fala sim, vou, né? Rapidamente eu consigo fazer isso, eu consigo estar ali pronta, né? Eu não posso decepcionar, eu tenho que estar ali, né? E quando ela começa a perceber que há uma possibilidade de dizer não, e que não tem nada tão terrível assim, né? Quando ela fala, eu preciso, né? Eu tô ali na rede, eu preciso parar. E o mundo não parou, né? As coisas ela tem o seu conteúdo, o funcionamento permanece ali. Ela descobre, ela tem a possibilidade de construir uma nova identidade, e uma identidade muito mais tranquila, muito mais... Há uma aceitação, né? Porque não tem tanto peso de se sentir injusto, né? Não é mais tão injusto, eu não me sinto mais tão injusto porque agora eu comecei... E às vezes nem sempre esse primeiro passo tem que ser dado pelo outro, tá, gente? Externamente, né? Eu vejo muito mais como algo que tem que ser dado por mim. Eu sempre preciso um dia dizer assim, eu tenho que parar de ser tão Luísa, né? Tenho que parar de ser tão Luísa, né? E a gente tem que ter essa consciência, né? Exatamente. Porque não esperar do que o outro veja isso, enxergue isso, né? Porque muitas vezes a gente não tem esse outro para enxergar isso, né? Só para cobrar, só para trazer mais carga, mais peso. Sugar. Sim, Sugar, sim. né? E como eu disse, aquele meio também ali que a gente tá, né? Acostumou-se também com a Luísa. Então, muitas vezes, espera e vai dizer isso muito, né, prontamente. Tipo, tu falhou, né? Cadê? Cadê? Como assim você não pode me Como? atender? Você sempre pôde me atender, né? Você sempre esteve ali, né? E aí é o que eu falo dessa parte do incômodo, né? De lidar com algo que não é familiar. O familiar era dizer, né, Luísa, né, esteja aqui, né, a Paula, tu tem que dar conta disso, e Paula disse assim, eu não dou. Não consigo dar conta disso. E não tem nada de errado também, só não vou dar conta. E aí todo mundo se assusta, né? Há um susto, né? Externamente, eu vou causar uma bagunça, né? Um barulho. Eu digo, vai muito barulho. Como Meu primeiro não, vocês não têm ideia do meu primeiro não. Eduardo, então, né? Primeiro não, a gente não esquece. Pois é, né? E vamos exercitar também, né? Acho que cabe muito esse papo, né? Cabe muito a gente pensar. Acho que é muito reflexivo a gente pensar, né? Se o meu sim, se quando eu digo sim para alguma coisa, eu estou fazendo essa verificação, que é considerar os meus desejos e aspirações e necessidades, se isso está em equilíbrio com as necessidades do outro, tá? Se a resposta for não, lembra da balança, né? Essa balança. Tem que Exatamente.
Então, por esse motivo que às vezes eu posso realmente fazer algo que às vezes é bem complicado, mas porque quando eu fiz essa pergunta para mim, realmente para mim não teria um peso. Não era algo pesado, dava para fazer. Eu consegui organizar no meu tempo, mas se a resposta for não, né? Se você está realmente sempre sacrificando, olha o auto-sacrifício, eu estou me sacrificando em função do outro, eu preciso ter esse cuidado. E cuidado porque... E os jargões, né, que são... E olha, gente, vamos pensar. Na sociedade, você vai ser muito reforçado positivamente por tudo que você faz de bom, né? Então, assim, como eu falei, é um padrão que às vezes é difícil de romper. Se há uma falha, a cobrança é enorme, né? Exatamente. E como eu disse, socialmente também, há também, como a própria Luísa, não só para ela, como ela se via em relação à família, mas ela tinha um papel na sociedade, naquela comunidade que ela... Que esperavam dela. Sim. Então, às vezes, também a gente romper com isso nem sempre é fácil. Por quê? Porque é muito reforçador, né, socialmente, isso, né? A fulano é muito generoso. E, às vezes, a gente precisa entender. Não é que você vai deixar de ser generoso. Eu falo muito, porque, às vezes, é aterrorizador, né? O paciente fala, não vou poder mais fazer nada. Eu falo, não é isso, né? Mas é só o que eu sei fazer. Se coloca nesse lugar, é só o que eu sei fazer. Ser o meu superpoder, eu não sou nada. E aí, tu tá me dizendo que eu não vou mais fazer isso. Tu tá me dando essa sugestão. De como... Porque eles também ligam assim, eu não vou ser mais amada, então. As pessoas não vão gostar mais de mim se eu não fizer isso. Não é? Tá, e tu trouxe uma coisa bem interessante que quando eu comecei a debruçar um pouco mais sobre a Luísa tem muita busca por aprovação, né? Ela busca muita aprovação, né? E ela faz isso por buscar aprovação, por buscar esse reconhecimento, essa aceitação, se sentir amada. E a gente faz isso o tempo todo, né? Sem se dar conta que a gente precisa disso, né? Exato. E vai atrás disso e é uma... como a gente fala? É reforçador. E a gente se esconde atrás disso, né? E fala assim, é só isso. Torna-se um vício. Exatamente, é um ciclo. Exatamente, é um vício, um ciclo. Que cada vez, né, que eu busco essa aprovação, eu recebo a aprovação por essa via, aquele diz, eita, funcionou, né? Isso mesmo, é por aí. Fazer mais, isso, eu preciso fazer mais, né? E olha o ciclo que a Luísa se coloca, né? Ela não para, ela tá... Chega um momento que o corpo dela precisa, né? Sinalizar, né? De forma bem drástica para ela, tipo assim, Luísa, se não parar, né? Tu vai adoecer e aí tu tá somatizando tudo, que é o quê? Colocando no corpo aquilo que a gente não tá conseguindo lidar internamente, né? Então, a gente fala daquilo que nos adoece, né? Fisiologicamente, né? Falando biologicamente. E na pandemia a gente viu muitas pessoas adoecerem não só, né, fisiologicamente, não só em função do Covid ou das sequelas, né, que aquilo trazia, mas psicologicamente, né? Por tudo que o contexto do Covid nos trouxe e nos colocou e por tantas coisas que a gente já tinha, né? A gente chegou com nossos padrões, com nossas coisas, a gente foi colocado em um contexto bem atípico que ninguém estava preparado e que ninguém sabia muito como lidar, né? Exatamente. Aí a ansiedade fez tuf! Exatamente. Não é? Exatamente. E depressão também. Sim, nessa pandemia. Em função desse isolamento, né, desse distanciamento, né, que foi um distanciamento social e a gente, né, como diz nosso clima latino. Não estamos preparados para isso, né, gente? Coisa que a gente faz, né, é natural, é verdade, né? Nós somos brasileiros, calientes, queremos. Eu sou a do abraço, eu sou a do toque, eu já chego abraçando, a Duda sabe, eu chego na sala de aula 8, já cutucando, porque eu sou assim, eu falo com as pessoas assim. Imagina a pandemia. Menina do céu, quase tive um troço, mas passou. Sim. Estamos aí, né, num novo momento, né, até, como eu disse, de pandemia, né, enfim, esperando, né, por dias bem melhores, como já estão, né, e acho acho que o que mais importante, né, aqui da história de Encanto, né, é como aquele lugarejo, ele nos coloca, né, também num lugar mágico, né, que todos nós também temos superpoderes, né, temos um dom, né, cabe a gente descobrir com esse dom e esse dom não ter um peso, né, não nos pesar, né, o dom não é para ser pesado, né, é para ser algo natural, algo que eu faço, não me traz peso, não me traz fardo. Né? Eu acho satisfação. Isso. E ele tem um lugar, ele sempre vai ter. Ela descobriu que ela tinha, a Luísa tem aquele lugar, ela continua tendo, né? E vamos pensar, quando ela parou de fazer essa busca por essa aprovação, ela percebeu que talvez ela fosse mais amada e não precisava daquilo. Ela não perdeu o lugar dela, né? Exatamente. Ela se redesenhou,
né? Uhum. Ela se redesenhou ali, né? E a gente sempre pode fazer isso. Eu acho que a coisa mais maravilhosa, né? Acho do ser humano, né? Acho até por esse motivo que, enfim, eu sou muito feliz na psicologia, né? E acredito muito nessa área por pensar que o ser humano está em constante processo de mudança, né? A gente não é limitado, a gente não é ali definido, essa coisa do pré-definido, a gente está sempre em processo de mudança, né? E para a pessoa que está nos assistindo e se identificou com a Luísa, entendeu esse processo, quer sair dessa zona de conforto, o que você orienta? O que ela precisa fazer? A primeira coisa é se questionar, né? Se permitir questionar, porque muitas vezes assim, se questionar nem sempre é fácil. Então, se questionar, começar a trazer, será que realmente tudo isso está fazendo sentido, né? Será que eu estou fazendo isso por buscar uma aprovação do outro? Será que esse fardo não está demais? Como é que eu posso dividir? Então, ela começar um questionamento, eu acho que é o primeiro passo, né? Porque é aquele momento em que aquilo deixa de me tira da zona de conforto e me coloca a um lugar de inquietação, tá? E aí tem vários caminhos, né? Aqui como psicóloga, né, eu sempre falo, a psicoterapia pode ser um dos caminhos, não é o único, tá? Mas é um dos caminhos que pode te oferecer um suporte. Principalmente num quadro de ansiedade, quando estou num processo de adoecimento psíquico, né? Há um sofrimento ali, a psicoterapia vai ser um bom caminho. Mas pequenas coisas também que eu faço, né? Quando eu começo a perceber isso, eu começo a dizer não, né? Eu começo a exercitar, né? Exercitar o não. Ser assertivo. Isso, ser assertivo. E eu consigo também suportar, como eu falei, né? Dizer o não. Porque eu falo, não é difícil dizer não. Difícil é lidar e conseguir lidar com tudo. Eu sempre disse sim, quando eu vou dizer não, vai ter um peso. Né? Externamente e também para mim. Exatamente. Então, suportar, estar nesse lugar que fala assim, olha, vai ser difícil eu dizer não, mas eu preciso tentar, né? Eu preciso tentar. E é difícil no começo, né? Depois você vai entendendo que você não precisava daquilo tudo, sim, né? Sim. E eu sempre falo, esse é o lugar, né, de liberdade. Né? Acho que também o filme faz muito essa... ele convida, então, ser livre também é isso, né? Ser livre de tanta imposição, de tanta pressão, de tanto que a gente é pensado, né? A Luísa foi pensada para ter superpoderes, né? Na família dela, ela tinha aquele lugar. E ela achava que era só aquilo. E aí ela se descobre que ela não é só aquilo. Ela se redesenhou, né? Ela disse, eu posso ser isso e posso ser um monte de outras coisas. Muitas outras coisas. E é isso que eu convido cada um de vocês, né? A pensar, né? E até que momento eu tenho sido um pouco Luísa, né? Que padrões eu preciso quebrar para deixar de ser essa Luísa, né? Isso, E que também, em essência, a Luísa pode permanecer lá, né? Eu posso continuar tendo esse superpoder, mas isso não me define, tá? Isso não precisa me definir. Eu tenho outras coisas, eu tenho outras particularidades, características também que são importantes. E eu não posso fazer isso para buscar essa aprovação, me subjugando à vontade, né? E as aspirações e desejos do outro. Eu preciso ter um equilíbrio, né? Entre as minhas necessidades e as necessidades do outro. Eu acho que essa é a principal, né, dica aí, né, que eu dou, né? E os mimos, né, como eu falei. Os mimos, né? Vamos me mimar toda semana. Isso, a gente precisa, né? A gente precisa desse lugar também, tá? Ai, que delícia, que requisa, gente, que delícia. Espero que vocês tenham gostado tanto como nós aqui. Foi maravilhoso, muito obrigada. Muito obrigada, Luciene. Foi um prazer tê-la aqui. Foi um papo, assim, gostosíssimo. Foi. E riquíssimo, né? Porque é o nosso dia a dia. Quantas Luísas? E Luiz, né? Porque tem os nomes aí que vão se identificar, não certeza. É? Luísas e Luiz tem por aí, não é? Então, assim, se você gostou, divulgue. Compartilhe, tá certo? Curte, siga as nossas redes sociais, @Papimente no Instagram, Papimente no YouTube, tem no Deezer, no Spotify e nos sigam também nas nossas redes sociais. Sigam a Luciene, que a gente vai colocar aqui embaixo também o Instagram, precisando, né? Qualquer dúvida, crítica, sugestões, estamos aí. Entre em contato também com a Luciene, que ela está aberta, não é isso? Sim, por favor. Mandem, né, dúvidas, façam perguntas. Deem aí, né, novas dicas aí de novos eventos, né, novos temas aí para a gente estar debatendo aqui. E eu queria agradecer, né, agradecer o convite, a alegria de estar aqui com vocês, fazer parte desse momento aqui. Na verdade, foi mesmo uma conversa muito gostosa e agradável, tá? Foi um prazer. A gente que agradece muito. Obrigada. Foi ótimo. E é isso, hoje esse é o nosso Papo em Mente, não é? A gente é diferente, mas eu esqueci a frase. Mas o papo é em mim. É isso. Tchauzinho.